Parece que eles finalmente decidiram um novo critério para conseguir o impeachment de um ministro do STF. E olha, a notícia não é tão ruim quanto a gente imaginava que fosse ser. Temos 41 senadores já dispostos a impeachment o Alexandre de Moraes. Quem segura ele é o Alcolumbre. Gilmar Mendes, no desespero para blindar Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e todos os coleguinhas ali do Banco Master, numa canetada solta aquela decisão que agora, para você ter o impeachment de Alexandre, do ministro do STF, é única e exclusivamente o PGR, ou seja, o Gonê, ou seja, o sócio do Gilmar Mendes. Pegou muito mal. Até a imprensa bateu no STF, porque uma decisão dessa, sinceramente, nem Cuba teve a coragem de fazer uma coisa dessa. Aí, Gilmar Mendes recua, mas começa a tramitar um projeto, para regulamentar realmente ali, como que vai funcionar um impeachment de um ministro do STF. O relator, eu acho que, sem saber da rejeição do Alexandre de Moraes, surge com uma sugestão, uma proposta, que eu quero mostrar para vocês. Olha aqui. Não concorda com a possibilidade, por exemplo, de você limitar apenas a Procuradoria-Geral da República ao início de um processo de impeachment. E o relator, que concedeu essa entrevista, aliás, marcada pela Isabel, ele prevê cerca de 1,5 milhão de assinaturas para impeachment. Seria a necessidade, então, que caso o processo de impeachment tivesse início na sociedade, tivesse um número de eleitores e de cidadãos que referendassem para que você tivesse um andamento do processo? Isso chamou bastante atenção, estava conversando. Preste atenção. O relator quer colocar agora que não basta apenas uma pessoa chegar lá e pedir impeachment. Tem que ser um pedido de impeachment com 1,5 milhão de assinaturas. Calma, isso não é ruim, você vai ver. A Luísa mais cedo que estava nessa entrevista também, Clarissa junto com a gente, é que a Luísa está aqui no presencial, né? E a gente foi comentar isso, né? O fato de que a regra atual, considerando que o ministro Gilmar Mendes voltou atrás em parte da decisão, é que uma pessoa pode ir lá e cutucar o Congresso Nacional, o Senado Federal, por exemplo, em relação a um impeachment, a um processo por crime de responsabilidade contra um ministro da Suprema Corte. Isso voltou a valer, digamos assim, com esse recuo que foi muito bem costurado nos bastidores pelo Supremo com o Senado Federal. Qual que é a iniciativa que nasce a partir desse projeto de lei? As pessoas vão poder participar e apresentar pedidos de impeachment contra ministros da Suprema Corte, mas vai ser uma iniciativa popular que vai ter que recolher esse apoio de 1,5 milhão, portanto, de assinaturas. Calma, você está preocupado? Você está pensando assim, nossa, agora não tem jeito mais da gente... Nos últimos 4 anos, houve 2 mobilizações para coletar assinaturas numa petição pedindo impeachment do Alexandre de Moraes. Isso aconteceu já 2 vezes. A mais recente, ela começou, vou até olhar aqui, ó. A mais recente começou em 2023, tá? Isso, 2023. Essa foi a mais recente. Sabe quantas assinaturas essa de 2023 conseguiu? 1.829.000 assinaturas. Essa é uma petição do Charge.org, isso aqui é um site oficial que coleta as assinaturas, que faz checagem de e-mail, então não tem como você mudar isso aqui. 1.829.000 assinaturas verificadas, está escrito aqui, ó, assinaturas verificadas. A Charge.org ajuda a verificar se as assinaturas são de pessoas reais. 1.8. Calma, esse tem 2 anos que foi criado. Tem um que foi criado em 2021. Você está vendo correto. Esse de 2021, também na Charge.org, conseguiu 4.800, quase 5 milhões de assinaturas. Tá? Quase 5 milhões de assinaturas também verificadas. Esse aqui foi criado pelo Coppola. Isso, esse foi criado pelo Coppola. 4.840.000 assinaturas. Então, se eles quiserem colocar, podem colocar de 2 milhões, pode colocar de 3 milhões. Você pode ter certeza que essas assinaturas serão coletadas em questão de dias. Quando a população vê que há sim a possibilidade, finalmente, que há uma maioria no Senado, meu amigo, isso aí vai virar pauta prioritária no Brasil. Porque ele não para. Alexandre de Moraes não para. Eu sei, ele é super poderoso.
essa derrubada da Magnitsky, Não, o cara é foda, vamos ser sinceros aqui. Ele não... É complicado, mas não importa. Os maiores ditadores do mundo, todos, um dia caem. Ninguém fica no poder eternamente. Bom, eles falaram isso como se eu fosse achar ruim. Eu falei, cara, não, é 1,5 milhão? Ótimo. A verdade é, se existir o caminho do impeachment, ele vai ser traçado, ele vai ser alcançado. Vamos supor que ficar só, eu já estava pensando, se ficar só no PGR, um novo presidente vai trocar o PGR no final de 2027. O PGR que está reassumindo agora em 26, fica 26, 27, depois tem que ser trocado. Um novo presidente de direita, por exemplo, Flávio Bolsonaro, coloca um PGR que aceita. Assim, vai ficar muito difícil. Eles vão ter que prender todo mundo. O STF, o Alexandre de Moraes, ele vai ter que prender e caçar todo mundo. E se eu te disser que no ano que vem o verdadeiro desafio do governo, do Lula e da esquerda não vai ser combater a direita, não vai ser combater Flávio, ou Tarcísio, ou Bolsonaro, ou Nicolas, ou... Não. O verdadeiro desafio no ano que vem deste governo vai ser convencer a população de que eles não estão mais pobres, de que sua vida não caiu em qualidade, de que eles não estão mais miseráveis. E não subestimem a capacidade desse pessoal de conseguir ter êxito e realizar essa façanha. Haddad já está soltando algumas indiretas dizendo que vai sair do governo no início do ano. Aí fica aquela pergunta, por que o Haddad já quer abandonar o seu cargo logo no início do ano? Afinal de contas, esta semana ele disse isso aqui, ó. Economia do país deu certo, diz Haddad. Os caras que apostavam contra o Brasil estavam errados, afirmou o ministro da Fazenda em evento de advogados de esquerda que o homenageou, que é o Prerrogativas, que é inclusive daquele boteiro lá que estava no Jardim com o Dias Toffoli. O Haddad já está pulando fora do barco no início do ano. Mas por quê? Se a economia deu certo, ele não deveria ficar até o último minuto para poder colher esses frutos e usar todo esse capital político na sua campanha, que vai ser tanto para governo quanto para Senado em São Paulo? Bom, eu vou te falar por que ele está pulando fora e por que o grande desafio desse governo vai ser convencer a população que eles não estão mais miseráveis. Vamos ver essa economia que deu certo do Haddad? Então tá, me dá alguns minutos que você vai ver a economia. Você vai ver o Brasil decolando. Vamos lá. O Brasil bate recorde de empresas inadimplentes, pedidos de recuperação sobem. Vamos lá. Quase 72 milhões de brasileiros estão inadimplentes. Esse é um recorde. Tá? Isso aqui é o maior termômetro de uma economia. Se o povo está inadimplente, se o povo está endividado, é porque a economia não está indo bem. Em menos de 2 anos, dobrou o número de moradores de rua no Brasil. Moradores de rua saiu de 160 mil para 345. Tá? Isso aqui foi em agosto desse ano. O número agora, com certeza, já passou de 500 mil. O preço do aluguel sobe acima da inflação e avança 5,6% no primeiro semestre. No ano que vem, vai aumentar 8,6% o preço do aluguel no Brasil. Preços de alimentos sobem pelo 5º mês seguido, com café e cenoura mais caros. Puxado pelos Correios, rombo de estatais soma 6,35 bilhões e se aproxima do recorde histórico. Por falta de verba, MEC só vai comprar livros de português e matemática para crianças do fundamental. Apagão já começou, aqui é o governo admitindo. Cortes expõem o risco real de colapso da máquina estatal brasileira. O governo já admite que em 2026 eles vão entrar em colapso. O governo admite falta de dinheiro em 2027. E economistas falam em cenário irrealista das contas públicas. Endividamento das famílias atinge recorde histórico pelo 3º mês consecutivo. Presta atenção, gente. São 80% das famílias brasileiras, das casas, dos lares brasileiros, estão endividados. 80%. Isso nunca aconteceu, nem no pico, no auge da crise da Dilma. B3, adeus, porque empresas estão deixando a bolsa mesmo com o Ibovespa em recorde. As empresas, elas têm a capacidade de analisar o mercado futuro e perceberam que o Brasil está colapsando e estão saindo do Brasil. Número de empresas fechadas no Brasil aumenta 25% em 2023, revela o governo federal. Isso foi em 2023, já aumentou 50% agora. Brasileiros desistindo do país? Êxodo bate recorde em 2025, com fuga de milionários profissionais até trabalhadores comuns. Aqui, ó, isso aqui é desse ano, tá? De julho desse ano. Nunca se teve tantos brasileiros fugindo do Brasil como agora. Adeus Brasil, saída de milionários do país aumenta 50% em um ano. Isso aqui é alguns meses atrás, olha a data. Os milionários,
estão saindo porque o governo quer colocar o peso tributário em cima deles. E o que eles fazem? Eles abandonam o país. Isso aconteceu em todos os países onde se sobretaxou os mais ricos. Eles vão embora. Só que são os mais ricos que investem em novos empregos, que investem em novas empresas. Lula aumentou o imposto 27 vezes em 3 anos no Planalto. 27 vezes. Hoje o Brasil é basicamente o país com o maior imposto do mundo. Isso foi feito até agora. Essa economia que deu certo, que o Haddad está falando, foi até agora. E o que vai vir para o ano que vem? Bom, eu anotei aqui. A partir de 1º de janeiro do ano que vem, será cobrado 10% de imposto em cima dos dividendos das empresas, de qualquer lucro de qualquer empresa do Brasil. Sabe o que essas pessoas vão fazer? Vão embora. Vão embora do Brasil. E as que não forem embora vão repassar esse aumento para os serviços e produtos. Então vai explodir a inflação. Tudo vai ficar mais caro. A reforma tributária vai começar também. Ela é um processo gradativo, mas a partir do ano que vem ela começa a ser aplicada. Que é aquela reforma que coloca os juros do Brasil em 27,5%. Um dos mais altos do mundo. O IPTU agora vai ter uma nova fórmula de cálculo, tá? Não é aquilo que a gente chama de cálculo nominal, né? Agora é o valor que eles vão calcular através do metro quadrado daquela região através da inteligência artificial. Prepare-se, o seu IPTU vai subir 3, 4, 5 vezes. E você só vai receber essa notícia. E a partir do ano que vem também começa oficialmente o monitoramento do PIX para poder taxar imposto de renda em cima daqueles que movimentarem mais de 5 mil nas suas contas. E esse monitoramento é real e já está acontecendo, mas começa a ser taxado a partir do ano que vem. Tudo isso porque o Brasil quebrou. O Lula quebrou o Brasil. Não tem dinheiro para livro, faculdades, folha de pagamento, o Correios está em falência, mas a economia, como disse o nosso grande Haddad, a economia do país deu certo. Deu certo para quem? Para encher o bolso do governo. Para encher o bolso destas pessoas do PT que estão saqueando os nossos lares. A economia deu certo para todo mundo, menos para o povo brasileiro, só para eles. E aí nós estamos entrando num ano onde o principal desafio desse governo vai ser o seguinte, vai ser convencer, tanto é que eles separaram quase 1 bilhão para a SECOM, que é a comunicação do Lula. O grande desafio do PT não é a direita, não é o centrão. Vai ser convencer as pessoas de que elas não estão miseráveis, de que a vida delas não diminuiu a qualidade. E aí eu vou te falar, não subestime. Ao longo dos últimos 40 anos, o PT, o sistema de educação dominado pela esquerda, conseguiu imbecilizar boa parte da população brasileira. Então há uma real possibilidade deles conseguirem convencer a população. Cara, você conhece petista que só se afundou mais na pobreza e ficou cada vez mais viciado no Lula. Isso é normal. Esse é o medo que eu tenho. Eles vão convencer a população que eles não estão miseráveis. Ou colocam uma pessoa na miséria, dão a migalha, e essa pessoa que foi colocada na miséria por eles, é síndrome de Estocolmo pura, tá? Elas se tornam leais aos seus destruidores. É o Brasil que a gente está vivendo. A economia deu certo? Se você for analisar do ponto de vista de que o projeto deles é justamente jogar uma população na miséria e ainda conseguir deles a gratidão, sim, deu certo. Isso aí tem que ser admitido. E eles são especialistas nisso. Jogam a população na miséria e ainda saem como os grandes heróis, né? Os grandes generosos, aqueles que estão lá ajudando essa população através de programas assistencialistas. E aí vem a pior notícia. Nós atingimos a marca de metade da população brasileira vivendo no assistencialismo. Um país jamais poderia ter orgulho de falar isso. Isso é uma confissão de incompetência. Quando você fala, olha, a esquerda está no governo há sei lá, 16 anos e eles conseguiram colocar mais da metade, ou a metade da população brasileira no assistencialismo. Sabe o que eles não conseguiram fazer então? Gerar riqueza, gerar emprego, para que as pessoas saiam dessa posição de dependência estatal e possam votar através do pensamento crítico e não com a barriga. Meu amigo, o ano que vem vai ser complicado. Se eles conseguirem essa façanha, aí desiste, aí pode desistir. E tem outro obstáculo, né? Que é a nossa Suprema Corte perseguindo os candidatos de direita, censurando, prendendo, inquéritos ilegais. Então o Lula tem esse facilitador do lado dele.